Amém, amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 39 até o verso 43. Lucas 2, de 39 a 43. Hoje cedo nós começamos uma série de reflexões relativas à Páscoa. Estamos buscando a glória de Cristo, enxergar a glória de Cristo em Jesus Cristo. Pois é enxergando a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo que nós somos salvos, santificados e nos satisfazemos. Foi isso que vimos pela manhã. Hoje à noite, eu quero que você olhe comigo para a glória de Jesus durante o período em que ele viveu dos 12 aos 30 anos de vida. Jesus dos 12 aos 30 anos. Lucas 9, 39 diz assim: após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Agora, pule lá para o capítulo 3, no verso 33. Jesus estava com 30 ou cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. Todo ano, geralmente no período da Páscoa, surgem teorias baseadas em textos recém-descobertos ou textos não oficiais do cristianismo. Todo ano é assim. Matéria de capa de revista, reportagens que, segundo elas, colocam em xeque o cristianismo e a fé cristã. A análise desses documentos por parte destes céticos ou desses curiosos levantam algumas perguntas que, segundo eles, são revolucionárias sobre a fé cristã. Por exemplo, perguntas comuns nessa época do ano. Talvez por falta de assunto, ou talvez por haver consumidor o bastante, com curiosidades desnecessárias. Perguntas do tipo: Jesus se casou com Maria Madalena? Ele teve filhos? A ressurreição de Jesus realmente aconteceu? Onde foi que Jesus viveu dos 12 aos 30 anos? Jesus é realmente o Salvador ou ele foi simplesmente um mestre muito sábio? Judas traiu Jesus motivado por um desejo maligno? Ou ele traiu Jesus porque Jesus pediu a ele secretamente que o traísse? Essas e outras tantas perguntas por aí afora são levantadas constantemente sobre Jesus. E hoje o meu propósito é estudar com vocês sobre os anos, entre aspas, ocultos de Jesus, para nós enxergarmos a glória de Deus nesta fase da vida de Jesus Cristo. Deus permitindo, no próximo domingo, domingo da ressurreição, domingo de manhã, nós vamos tratar de algumas evidências para a ressurreição de Jesus. A Bíblia realmente faz uma única referência à adolescência ou à juventude de Jesus. Nós lemos no Evangelho de Lucas que aos 12 anos Jesus viajou com os pais dele para Nazaré, ou de Nazaré para Jerusalém. Saíram da casa deles em Nazaré e foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. Jesus tinha 12 anos. E quando José e Maria retornavam para Nazaré, Jesus ficou para trás, lá no templo. Eles procuraram o garoto depois de 3 dias, e aí voltaram ao templo e descobriram que Jesus estava lá no templo discutindo teologia com os sacerdotes em Jerusalém. E Lucas nos conta que todos aqueles teólogos, estudiosos,
que o ouviam se admiravam do entendimento de Jesus e das respostas de Jesus. Então, é tudo isso que nós temos. Jesus com 12 anos, impressionando as autoridades religiosas no templo de Jerusalém. Depois, Jesus só volta a aparecer no relato bíblico, conforme lemos em Lucas 3, 23, por volta dos 30 anos de idade. Quando Jesus, então, é batizado por João Batista no Jordão, quando a gente começa a conhecer, de fato, a vida de Jesus. Da infância de Jesus, a Bíblia fala sobre o nascimento dele em Belém. A Bíblia fala da fuga dele com os pais dele para o Egito, para escapar da sentença de morte que Herodes, o rei dos judeus, havia imposto sobre as crianças. Depois a gente lê nos evangelhos que Jesus voltou para Nazaré e ficou ali até os 12 anos. E aí a gente só volta a ouvir falar sobre a vida adulta de Jesus. Jesus sendo batizado por João Batista, Jesus indo para o deserto ser tentado, Jesus orando, escolhendo os 12 discípulos, caminhando com eles, ensinando, depois a morte e a paixão de Cristo e a ressurreição dele. Agora, o que aconteceu com Jesus entre 12 e 30 anos de idade, de fato, a Bíblia não narra. Qual foi a formação de Jesus? O que moldou Jesus durante esses 18 anos, entre aspas, ocultos? O que Jesus ficou fazendo entre 12 e 30 anos, entre a adolescência e o período adulto, quando ele entra para exercer o ministério? Se nós quisermos reconstruir esse Jesus histórico, a gente deve analisar o estilo de vida de Jesus adulto, conforme o que nós temos em abundância nos evangelhos. E além disso, a gente tem que levar em conta estudos sobre a vida cotidiana nos tempos bíblicos. Então, quando você pega os ensinos sobre a vida cotidiana nos tempos bíblicos e analisa com esse homem, Jesus, entre 30 e 33 anos, exercendo o ministério dele, você consegue, por inferência, descobrir o que de fato Jesus fez dos 12 aos 30 anos. É dessa forma que a gente consegue conhecer Jesus de Nazaré e entender como foi o desenvolvimento dele. E uma pergunta muito pertinente a essa altura é a seguinte: por que a juventude de Jesus estaria oculta nos evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João não narraram a vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos? Simples, por uma questão de prioridade teológica. Saiba o seguinte: os evangelhos não foram escritos, os evangelhos não se propõem a ser uma biografia exaustiva, completa sobre Jesus. Saiba disso. Os evangelhos, ou melhor, os autores desses 4 evangelhos, eles não se propuseram a escrever uma história exaustiva, completa da vida de Jesus Cristo. Em linhas gerais, quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João tinha 2 principais propósitos. Primeiro, eles quiseram mostrar para nós que Deus se tornou carne e osso, se tornou humano e habitou entre nós. Então é por isso, veja bem, isso é muito importante. Primeiro propósito, eles querem mostrar para nós que Deus se fez gente em Jesus. E a forma de mostrarem isso é narrando o seu nascimento e a sua infância. Depois, o segundo grande propósito dos evangelhos é descrever o ministério dele, falar da obra de Jesus, de como o Pai o enviou e para que o Pai enviou, e como Jesus, pelo poder do Espírito Santo, cumpriu o comissionamento do Pai. E tudo isso culmina, ou chega ao seu ápice, com a morte e com a ressurreição de Jesus. Então, esse é o propósito dos evangelhos. Mostrar que Deus se fez carne em Jesus, e aí narra a infância.
e mostrar que ele viveu e exerceu o ministério dele, morrendo e ressuscitando. Por isso que os evangelhos dão ênfase à infância e à vida adulta, e não narram para nós a adolescência e juventude. Isso é muito importante. Na verdade, o que os céticos chamam de anos ocultos, não são anos ocultos. Na verdade, os anos da adolescência e juventude de Jesus não foram ocultados no sentido de terem sido escondidos pelos evangelistas, não. E também não é que eles não soubessem ou não quiseram relatar o que sabiam sobre o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, com medo de que se relatassem, o cristianismo seria colocado em xeque. Não, não é nada disso. Eles não narraram a história de Jesus dos 12 aos 30 porque não era prioridade teológica. A prioridade teológica era: Deus se fez gente, nasceu da virgem. E ele exerceu o ministério dele, ensinou, morreu e ressuscitou. Dito isso, a pergunta é: o que aconteceu com Jesus no período que vai dos 12 aos 30 anos? Existem relatos, inclusive textos maçônicos, que falam que ele foi para o Antigo Oriente. Tudo fruto da imaginação. Existe um grande clássico entre o pessoal da Nova Era, que foi publicado no ano de 2009 no Brasil pela editora Sextante, chamado Os Anos Perdidos de Jesus. A partir de mais ou menos 1893, fim do século XIX, ficou popularizada a ideia de que Jesus teria ido à Índia. E alguns dizem até que ele foi à América do Norte, veja bem. E pasmem, qual era o propósito dele? Buscar iluminação espiritual. Ele que é a luz do mundo. Mais recentemente, os propagadores da doutrina da Nova Era assumiram as mesmas ideias. Então, esse livro, Os Anos Perdidos de Jesus, pela editora Sextante, é publicado por um autor indiano chamado Deepak Chopra. E a própria editora, quando conta quem é esse autor indiano, descreve esse homem, pasmem, a editora descreve esse homem como um pseudocientista. Você sabe o que é pseudo? Falso. Um pseudocientista, médico endocrinologista, autor de livros sobre espiritualidade, sobre medicina, corpo e mente, autor de livros de autoajuda. E deixe-me ler para você um pedaço da sinopse desse livro, para você entender como é importante, de fato, nós cristãos entendermos o que Jesus fez entre 12 e 30 anos de vida. O autor do livro recorre mais uma vez à ficção para desvendar os transformadores, entre aspas, anos perdidos de Jesus, período dos 12 aos 30 anos da sua vida, que ficaram de fora do Novo Testamento. Com poucos fatos históricos em que se basear, o autor optou por imaginar o caminho de iluminação que o jovem de Nazaré teria trilhado até se tornar o Messias. É uma jornada que leva Jesus da obscuridade à revolução, das dúvidas aos milagres, culminando na transformação do Filho do Homem em Filho de Deus. Na adolescência, escutem, na adolescência Jesus tem premonições do seu futuro, mas vive atormentado por não saber quem é e qual o seu papel nos planos de Deus. Ao longo do caminho, ele se sente incapaz de mudar os outros, meu Deus, e vive dividido entre o amor pelas pessoas e o amor divino. Ao buscar solucionar os mistérios mais profundos da vida, Jesus se defronta com as mesmas questões e contradições que enfrentamos no nosso dia a dia.
e não sabe se Deus o está ouvindo. E se pergunta por que o Pai Celeste permite tantas vezes que o mal triunfe. É um Jesus em crise. Jesus enfrenta seus demônios internos e, ao ser batizado no Rio Jordão, aceita seu destino que combina com os extremos da luz e da escuridão. Então, nessa obra, Deepak Chopra faz um retrato sem precedentes de Cristo, aproximando os leitores do entendimento da natureza de Deus. Fecha aspas. Será mesmo? Meu Deus. Gente, o que de fato aconteceu com Jesus nesse período que vai dos 12 aos 30 anos? Então pense comigo um pouco mais a partir de fontes confiáveis que temos sobre esse período de vida de Jesus. Se o historiador que se propõe a contar o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos é uma pessoa honesta, cientificamente falando, esse historiador tem que levar em conta textos que são respeitados. Daí, se você pega todos os textos respeitados da tradição cristã, seja essa tradição gnóstica ou não gnóstica, nenhum desses textos vai dizer que Jesus saiu da Palestina durante os seus 33 anos. Em momento algum, Jesus saiu da Palestina. Os textos dizem isso, ou diretamente ou indiretamente, afinal, no mínimo, esses textos não citam que Jesus teria visitado outra terra, senão a sua própria. Isso é um fato muito importante, porque se Jesus tivesse em algum momento desaparecido da Palestina e aparecido do nada, esses textos diriam. Os evangelhos muito menos nos dão conta disso. As pessoas dizem que Jesus de Nazaré nasceu e viveu na Palestina, sem nunca ter saído das divisas da sua terra. Então, recorrer, como faz o autor desse livro, à especulação, ou à imaginação para, entre aspas, descobrir por onde Jesus andou dos 12 aos 30, não é uma atitude sábia para se adotar. Não é a melhor fonte a ser consultada, a minha intuição, a minha imaginação, para pressupor o que Jesus fez. Agora, o que se pode afirmar é que durante esses períodos, esses anos de juventude e adolescência, o que se pode afirmar com certeza é que Jesus viveu como qualquer adolescente, jovem, judeu, piedoso dos seus dias. Sendo assim, ele estava sendo preparado para a causa que Deus o havia designado. E sobre isso nós encontramos pistas sutis, mas muito importantes dentro dos próprios evangelhos. Veja comigo algumas evidências. Em primeiro lugar, Jesus passou sua infância e adolescência aprendendo a ler e escrever e a refletir com coerência, porque era isso que o judeu piedoso fazia. Jesus escrevia, Jesus lia e falava em aramaico, era a língua corrente. Jesus lia o hebraico. E há fontes que digam que é provável que ele também conhecesse o grego e alguma coisa do latim, já que isso já era língua corrente. Então, se você lê Lucas 2,52, você vê que Jesus crescia em sabedoria. E na linguagem do judeu, isso significa que ele crescia no conhecimento da leitura, da memorização e da interpretação das Escrituras. E a julgar pela forma como Jesus ensinou, que era tão impressionante até para os fariseus, se você ler lá no final do Sermão do Monte, você vai ver que as pessoas ficavam admiradas porque ele falava com autoridade. A julgar por isso, Jesus não ficou desenvolvendo o pensamento de leitura e reflexão apenas até os 12 anos e depois foi contemplar no meio de um deserto na Índia. Não. É um moço que depois da infância atravessou a adolescência e a juventude desenvolvendo a habilidade de ler e de escrever.
e de argumentar com coerência. Se você abre João 8, de 6 a 8, você descobre que quando Jesus encontra aquela turma que pegou a mulher em adultério, a turma querendo apedrejar a mulher, a Bíblia diz que Jesus começou a escrever com o dedo na terra. Ele escrevia. Existe um manuscrito bíblico que foi encontrado na Armênia, datado de 989 depois de Cristo, e esse manuscrito do Novo Testamento que foi encontrado na Armênia acrescenta um fato interessante à narrativa de Jesus escrevendo com o dedo na areia. Esse manuscrito diz que o que Jesus estava escrevendo na areia eram os pecados de cada um daqueles que apedrejariam a mulher. Por isso que eles, na medida em que iam lendo o que estava escrito, um por um ia saindo de fininho. Se foi assim ou não, o fato é que a gente sabe que o Jesus adulto foi um homem que leu, escreveu e raciocinou como alguém que não parou os estudos com 12 anos de idade. Não parou os estudos com 12 anos de idade. Além da instrução religiosa, que era a alfabetização bíblica, Jesus era biblicamente alfabetizado. E ser alfabetizado não significa necessariamente só saber escrever seu nome. A alfabetização que te dá a capacidade de abrir um texto, ler o texto e interpretar o texto. Jesus sabia fazer isso. Entregaram para ele o texto de Isaías na sinagoga. E por que entregaram a ele o texto? Porque era comum naquele tempo o rabi, o homem que leria a lei ali, depois de ler, enrolava o rolo e explicava, ou seja, um homem semi-analfabeto ou alfabetizado apenas até 12 anos de idade não tinha essa capacidade. Então, além dessa alfabetização bíblica que Jesus desenvolveu também na adolescência e na juventude, todos recebiam treinamentos e habilidades práticas de que necessitavam para exercer suas atividades diárias, substituindo o pai na carreira e na profissão. Pai e mãe, num processo informal, educavam os filhos. É o que está dito em Provérbios. Leia Provérbios do começo ao fim. Pai e mãe juntos educavam o filho. Não havia salas de aula ou currículo estruturado naqueles tempos. É só no período do Novo Testamento que os judeus começaram a adotar um método mais formal de educação. E aí criaram salas de aula, professores mais qualificados para instruir as crianças nas aldeias. Olha o que diz um estudioso da vida cotidiana nos tempos bíblicos. Ele diz assim, abre aspas, quando o menino tinha idade bastante para trabalhar com o pai. Gente, perceba, quando o menino tinha idade bastante para trabalhar com o pai. É o caso de Jesus aos 12 anos. Esse menino se tornava o principal aluno do pai. Muito embora a mãe continuasse a partilhar na responsabilidade de ensino do filho. Mas o menino, a partir dos 12, o pai pegava ele e levava ele para o estágio, na prática. A mãe arcava com a principal responsabilidade pelas filhas, diz esse estudioso. Ensinando as meninas as habilidades que lhes seriam necessárias para tornar-se, com o tempo, boas esposas e boas mães. A educação do filho tomava, escuta, a educação do filho tomava a vida toda para completar-se, fecha aspas. A educação de um filho judeu não terminava aos 12 anos. Portanto, dos 12 aos 30, Jesus ficou na Palestina, em casa, estudando e aprendendo. Segunda evidência, Jesus trabalhou como carpinteiro. Dos 12 aos 30 anos, Jesus foi carpinteiro. Tanto é assim que todos o chamavam pelo que conheciam da vida dele no cotidiano do lar.
Abra em Marcos e vejam uma fortíssima evidência, Marcos capítulo 6, uma fortíssima evidência de que dos 12 aos 30 Jesus era carpinteiro, Jesus não estava na Índia ou em qualquer outro lugar fora da Palestina. Olha o que diz o texto. Marcos 6, de 1 a 3, diz assim: Jesus, e aqui é Jesus já exercendo o ministério, adulto. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado até esses dias. Cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga. Espera aí, um homem ensinando na sinagoga não era um homem que tinha, repito, estudado até 12 anos e saído da escola. Começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? E pasme agora, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Por que eles estão ofendidos? Porque até outro dia eles conheciam esse homem Jesus como o homem da carpintaria de José. E eles estão dizendo: peraí, esse homem morou em Nazaré, foi carpinteiro e foi tão carpinteiro, que quando ele começa a fazer milagres e quando ele começa a ensinar, ninguém acreditou. Não pode ser. Sabe-se também que na cultura em que Jesus viveu, os homens incentivavam os filhos a trabalhar duro, admoestando o menino a trabalhar. É o que está em Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga preguiçoso, vai trabalhar. Entre os meninos judeus, nunca foi incentivado a ideia dele largar tudo aos 12 anos e ir para uma vida contemplativa, sem trabalho. Não, eles trabalhavam. O que eles prezavam era por uma vida disciplinada, porque a ociosidade, a preguiça, era desprezada por qualquer judeu piedoso daquele tempo. Afinal de contas, para sobreviver, a família tinha de trabalhar e trabalhar com muito esforço. Essa ideia de trabalho era tão latente na vida do judeu que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele que foi criado no judaísmo, escrevendo, pensa bem, gente, é só questão de lógica e coerência. Paulo era judeu, criado nessa concepção de que desde cedo o menino estuda, trabalha, aprende, põe a mão na massa, aprende com a formiga que não pode ser ocioso, preguiçoso. E aí Paulo agora está evangelizando pessoas gentílicas. Os Tessalonicenses, totalmente influenciados por uma cultura grega que dizia que o bacana é não trabalhar para filosofar. E aí Paulo vira para esse povo e diz: escuta, se você não trabalha, você não deve comer. É simples assim. Então, na cabeça do judeu piedoso, ele não poderia ter deixado tudo para viver uma vida de contemplação filosófica. Outra coisa. A palavra que Marcos usa para chamar Jesus de carpinteiro vem do grego teknon, que significa muito mais do que ser um carpinteiro como a gente conhece hoje, um artífice, um artesão ou fabricante de móveis. Essa palavra também faz referência a um trabalho tipo pedreiro. Explico. O carpinteiro daqueles dias era o homem que construía estruturas e até casas de madeira. Por isso, uma espécie de, entre aspas, pedreiro. Ele não fazia só mesas e cadeiras. Ele fazia estruturas residenciais e até casas. E a família de Jesus era composta por pelo menos 9 pessoas, contando com Jesus.
Era preciso que os homens trabalhassem duro para sustentar. Como é que Jesus, sendo o filho mais velho, largaria tudo? Como é que Jesus, que ensinou que você não pode desonrar pai e mãe, já que os fariseus desonravam, por que os fariseus diziam? Não, eu tenho um dinheiro, mas eu não posso ajudar meu pai e minha mãe, porque esse dinheiro é consagrado a Deus, é corbã. Como é que Jesus, que ensinou isso, abandonaria a mãe, as irmãs, ele o mais velho, para ir viver uma vida de contemplação filosófica em qualquer deserto no Oriente? Jesus não faria isso. O que se sabe, e é muito interessante esse fato histórico, eu quero que você ouça isso. É muito interessante isso. Nazaré, onde Jesus morava, ficava a 8 quilômetros de uma cidade chamada Séforis. Séforis era um grande centro comercial onde o rei Herodes o Grande governava a serviço de Roma. Quando Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., os militantes judeus se revoltaram contra a ordem política romana e deu errado. Porque um general romano chamado Varus, e essa informação aqui, eu estou tirando de pesquisas, de fontes históricas que não são evangélicas. E eles dizem o seguinte: o general romano Varus chegou da Síria para reprimir os rebeldes judeus, e o amigo dele, Gaio, completou o serviço e queimou a cidade de Séforis inteira. Homens foram mortos, mulheres foram estupradas, crianças foram escravizadas, dizem os historiadores. Só que a destruição da cidade de Séforis teve um lado positivo. Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, Herodes Antipas, o Herodes dos dias de Jesus, transformou a cidade de Séforis num canteiro de obras. Houve um grande boom imobiliário. A cidade estava destruída e precisava agora ser reconstruída. Isso trouxe certa abundância de emprego para Nazaré. Nazaré ficava a 8 quilômetros. A mão de obra para Séforis viria de Nazaré. Logo, o ambiente ao redor da família de Jesus era um ambiente de muito trabalho, de grandes oportunidades. E a reconstrução de Séforis deve ter gerado trabalho para José e os seus rapazes, inclusive Jesus. Sabe quem diz isso? Fontes históricas, não evangélicas. Então, o trabalho duro como carpinteiro foi o que deu a Jesus força o bastante para viver como ele viveu. Pensa bem, Jesus com 12 anos vai lá para a Índia viver deitado numa cama de pregos, magrelo daquele jeito, com a barbichinha, raquítico. 30 anos depois, 18 anos depois ele volta com 30 anos. Será que ele teria força física para viver como ele disse que viveu? As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Será que ele teria braço e músculo e tutano para carregar a cruz do jeito que ele carregou? Não tinha Leroy Merlin não, gente. Não tinha Casa da Madeira não, Casa do Marceneiro não. Era na serra, era no braço, era no muque. Jesus dos 12 aos 30... ficou trabalhando e trabalhando duro na Palestina, cumprindo o ofício do Pai, construindo casas, construindo mesas. Imagina você morar numa casa onde Jesus construiu, sentar numa cadeira que ele lixou, comer sobre uma mesa que ele fez. Ele pôs a mão na massa. Terceiro lugar, Jesus desfrutou da bênção da vida em família. O termo usado por Jesus para falar sobre Deus é pai. O uso recorrente do substantivo pai nos lábios de Jesus, quando falava com Deus, era um belíssimo complemento para o papai José.
Sabe de uma coisa? Lutero, o grande reformador, os historiadores nos dizem que Martinho Lutero sofreu tanto na mão do pai dele, que era rígido, intransigente, batia às vezes com violência nele. Lutero teve tantos problemas com o pai dele, que diz a história que ainda quando Lutero era um monge católico, um sacerdote católico, antes de Lutero se converter, ele tinha dificuldade, ouça, ele tinha dificuldade de orar o Pai Nosso. Sabe por quê? Porque ele tinha dificuldade de usar a palavra Pai. Porque toda vez que ele usava Pai Nosso, ele lembrava do pai bruto que ele teve. Mas Jesus não. Ele é Deus muito bem resolvido, mas também ele é um menino que teve adolescência, e durante o tempo que ele conviveu com o pai, ele viu o pai tratar as irmãs do jeito que ele tratou aquela menina que ele ressuscitou. Aonde você acha que Jesus aprendeu, ou de onde ele ouviu a palavrinha Talita cumi, que quer dizer menina, levante-se? Essa menina tinha 12 anos quando ela morreu. E Jesus vira para ela e diz Talita, que significa menina, ovelhinha. Sabe onde ele deve ter ouvido essa palavra pela primeira vez? Da boca do pai dele, José, chamando as meninas, as duas irmãs de Jesus, de Talita, ovelhinha, vem no colo do papai. Essa era a cena no cotidiano de Jesus, o tratamento de José dispensado às filhas, aos olhos de Jesus, o tratamento de José dispensado ao filho e aos outros filhos, fez Jesus olhar para a figura paterna e dizer de boca cheia, Pai Nosso. Jesus não viveu como um monge ermitão. Sabe por que ele não viveu? Porque se há algo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faz, é trazer seus filhos para a família, não é espalhar seus filhos na clausura. Olha o que diz o Salmo 68, 6. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, Deus faz morar em terra árida. Sinônimo de piedade para o judeu era você viver em família, não era você deixar a família para ir para a terra árida. Até um místico indiano, e eu cito esse místico indiano, porque o escrito de Jesus, dos anos ocultos, dos 12 aos 30, vem de um autor indiano. Existe um místico indiano chamado Rabindranath Tagore. Olha o que ele diz, ele escreveu um poema que fala do valor da vida familiar. E segundo esse místico indiano, encontra-se Deus e serve-se Deus no dia a dia do lar. Então, diante disso, como pode ser que Jesus teria abandonado a família para buscar contemplação? Impossível. Em quarto lugar, Jesus observou a graça de Deus nas pequenas coisas. Dos 12 aos 30 anos, durante 18 anos, Jesus ficou aprendendo a amar a criação de Deus, a ver a ação de Deus na criação, nas pequenas coisas. Jesus cresceu na parte mais graciosa da Palestina, o Mar da Galileia, a planície de Genezaré. Os judeus costumavam dizer que a palavra Genezaré significa príncipe dos jardins. Séforis, que é a cidade onde Jesus deve ter trabalhado, construindo casas, segundo diz a história, era um lugar conhecido como lugar que mana leite e mel. O ditado popular dizia que lá em Séforis nascia tudo que se plantava. Os estudiosos falam de uma dúzia de tipos diferentes de árvores que cresciam na região onde Jesus nasceu e viveu.
Flávio Joséfo dizia que na Galiléia crescia no mesmo lugar árvores que noutra região seria impossível, como se a natureza estivesse fazendo violência a ela mesma, ou seja, só nascia lá coisas belas daquele jeito. Por que eu digo isso? Porque foi nessa terra de belezas incomparáveis que Jesus viveu dos 12 aos 30. E sabe por que essas informações são importantes? Porque em todos os ensinos de Jesus, adulto, todas as imagens que Jesus usa, sabe de onde ele retirou as imagens? Da Palestina, onde ele morou e viveu. Não existe imagem nas parábolas, nas histórias, nas lições, que fazem a mínima referência à vida contemplativa de um deserto indiano. Não existe. Lá na Índia, no meio do deserto, ele não viu o semeador lançar a semente. Mas foi na vida do lar comum que ele aprendeu a admirar os campos que amadureciam debaixo do sol da Palestina. Foi lá que ele viu os passarinhos aninhando, fazendo seus ninhos no pé de mostarda. Foi lá na Palestina que Jesus admirou as papoulas, as anêmonas, que nasciam de uma forma maravilhosa. Foi ali que ele aprendeu a observar raposas, ver que pássaros tinham ninhos. Foi vivendo dos 12 aos 30. A maioria das ilustrações, se você pegar os sermões que eu preguei no meu tempo de Campinas, São Paulo, a maioria das minhas ilustrações, sabe de onde vinham? Do tempo que eu vivi aqui em Goiânia. Do 0 aos 25 anos, quando daqui eu saí para estudar nos Estados Unidos, depois morar em São Paulo. Como é que eu poderia usar ilustração de um lugar de onde eu nunca fui? Ou, se eu tivesse lá ido, eu usaria ilustrações do lugar de onde eu vim. Mas Jesus não usa, ele usa do lugar onde ele realmente esteve, a Palestina. E ali ele viu a mãe dele usar o fermento quando preparava o pão. Ele viu a mãe dele ou alguma mulher, parente, amiga, procurando desesperadamente uma dracma que foi perdida dentro de casa, varrendo os cantos para achar a dracma. Ele aprendeu o que acontece com um odre velho quando você coloca vinho novo dentro dele. Ouça as histórias de Jesus e veja os ensinos dele, e você vai ver que o que Jesus conta é tudo que ele viveu, da infância à vida adulta, quando ele começou o ministério dele. Poucos mestres tiveram seus pés tão firmes no chão da realidade da vida comum, como teve o Senhor Jesus Cristo. Dos 12 aos 30 anos, ele aprendeu sobre como que a pessoa pega a realidade do aqui e agora e transporta a pessoa para o lá e então, através das janelas da vida. Jesus aprendeu isso na Palestina. Jesus não saiu da Palestina. Na Palestina, Jesus aprendeu a orar. Sabe aquela oração que ele faz na cruz? Pai, em tua mão, ou em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essa é uma referência ao Salmo 31, 5. Agora, sabe um fato curioso sobre isso? Essa oração era a primeira oração que uma mãe ensinava para o filho, quando ela deitava o filho para dormir. A mãe ensinava o filho a dizer: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e dormia. Eu poderia pregar um sermão inteiro só sobre isso. Jesus aprendeu a orar em casa, na convivência familiar. E a última coisa, Jesus não pode ter saído aos 12 anos de casa, porque ele foi arrimo de família. Ele cuidou da mãe e dos irmãos. Você observa nos evangelhos que José, o pai dele, desaparece da cena. A partir dos 12 anos, quando Jesus vai ao templo, os evangelhos não falam mais de José.
Em outras palavras, é provável que José tenha morrido bem no período da juventude de Jesus. Bem no período da juventude, e naquela cultura o que tinha que acontecer imediatamente, Jesus, o mais velho, assumiria o lugar do pai. E foi o que ele fez, tanto que Marcos 6, verso 3, como lemos, diz, não é esse o carpinteiro, e aqui não cita o nome de José. Ou seja, dos 12 aos 30, Jesus ficou ali sustentando a mãe, cuidando da mãe, servindo as irmãs, abençoando os irmãos. E eles parecem ficaram tão dependentes dele, que vocês se lembram que quando Jesus começa o ministério e vai ensinar, sai os irmãos, a mãe, tudo doido atrás dele, fala, busca Jesus, Jesus parece que está perdendo a cabeça, ele nunca foi assim, ele era trabalhador. Jesus só entra para o ministério público, quando seus irmãos estavam prontos para pegar o bastão das mãos dele e cuidar do lar da mãe dele. O Filho de Deus, Jesus, quando se fez homem, habitou entre nós. Ele foi preparado no contexto e no ambiente do lar. Dos 12 aos 30 anos, Jesus não foi para a Índia buscar iluminação, ele é a luz do mundo. Jesus não foi para um deserto resolver conflitos pessoais, não. Jesus viveu, aprendeu e se preparou em Nazaré e em seus arredores. E aí, para concluir, lições para nós. Primeiro, é no dia a dia que a gente aprende as grandes lições, e principalmente é no convívio do lar que Deus forma o nosso caráter. Jovens, adolescentes, não ignorem isso. Tudo que Jesus ensinou fundamentava-se numa criação que ele teve, não apenas até os 12 anos, mas durante juventude e adolescência, em casa. Segundo, é diante das coisas que a gente julga pequenas e insignificantes que a gente é formado. Pense em Jesus vendo a mãe usar fermento na massa do pão. Um parente da família, equivocadamente colocando um vinho novo num odre velho, ou alguém dizendo, Jesus, a gente nunca faz isso, quando você tiver que guardar um vinho novo, coloque num odre novo. Jesus foi aprendendo sobre a vida, vendo passarinho, vendo raposa, vendo gente, vendo semeador, vendo lavoura, vendo o sol amadurecer a lavoura. Jesus foi observando a vida, ele passou pela vida, vendo a vida, até que chegou o momento de ele exercer a vocação dele. Jovem, não passe a vida sem viver a vida, do jeito que Jesus viveu. Porque foi assumindo responsabilidades domésticas, responsabilidades familiares que Deus preparou Jesus. Pense sobre isso. Foi nas responsabilidades domésticas, como arrimo de família, que Deus forjou o caráter do nosso Salvador. Oh, que coisa linda! É no meio da correria, do dia a dia, tendo que concluir a casa, para começar um outro negócio, para empreitar outra coisa, para construir outro móvel, para ter dinheiro para pôr em casa. Foi nessa correria, de lá para cá, de cá para lá, que Jesus desenvolveu a espiritualidade dele. Ele não era ocioso. São nesses anos insignificantes que a gente aprende que o que há de mais valioso é ler, refletir e meditar na palavra de Deus. Então, não desperdice os seus pequenos momentos. Esses anos que aos olhos do mundo podem ser ocultos, juventude, adolescência, são os anos fundamentais, literalmente falando, para você que vai ser um homem, para você que vai ser uma mulher. Encare a vida assim. E a Bíblia diz que quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele começou o seu ministério. Quando ele estava pronto, maduro.
Não queira começar a vida sem maturidade. Não queira começar relacionamento, namoro, se você não está pronto. Porque quando Deus quiser te dar alguém, Ele não vai te dar só a pessoa certa. Ele vai te dar a pessoa certa, na hora certa. Se você encontrar a pessoa certa, no momento errado, em nome de Jesus eu te digo, não é de Deus. Porque Deus entregou para Jesus na hora certa, quando tudo estava pronto, acertado. E aí Jesus desenvolveu o ministério dele. E qual foi o ministério dele? A reconciliação, o ministério da reconciliação. Deus nos reconcilia com Ele mesmo em Cristo. E em Cristo nós somos reconciliados uns com os outros. E é por isso que a gente chega agora à mesa do Senhor. Porque quando a gente come do pão e quando a gente bebe do cálice, na ceia, sabe o que a gente está dizendo? O ministério de Jesus possibilita a mim ter comunhão com Deus, paz com Deus e comunhão com os outros, relacionamento. E aí aquele texto do Salmo 68, 6, olha que coisa linda, gente, pense comigo, o que Jesus viveu dos 12 aos 30, é o que Jesus nos proporcionou com a sua morte e ressurreição. E o que foi? Olha o Salmo 68 que a gente leu. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, Ele faz morar em terra árida. Os rebeldes não sentam à mesa do Senhor. Os filhos de Deus têm família. Ainda que pai e mãe os abandonem, na fé eles encontram uma família. Composta de pessoas que foram libertas da prisão do pecado. E agora são todas elas prósperas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, tudo que Jesus viveu de uma forma linda, do dia em que nasceu até os 30, quando entrou para o ministério, aquela vida familiar, Ele nos dá agora, em Cristo. Então, quando eu e você celebramos a mesa, a ceia, todo mês, a gente está dizendo, Jesus me deu uma família. Por quê? Porque Jesus me reconciliou com o Pai. E Jesus me reconciliou com meus irmãos. E agora, o que eu tenho que fazer é viver em família. Vamos celebrar isso? Eu chamo os diáconos para tomarem seus lugares aqui à mesa, por favor. E é isso que nós vamos celebrar juntos. Como é que é a vida em família, enquanto eles aqui tomam seus lugares? Como que é a vida em família? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do verso 17. Jesus nos dá uma família. Jesus nos libertou da prisão do pecado e nos fez prosperar nas regiões celestiais. Aqui estamos, a família de Deus, ao redor da mesa, comendo do pão, bebendo do cálice, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Mas o que significa viver em família? Eu vou te dar só os pontos. E um dia, quem sabe, eu pregue o sermão. Vamos lá? 1 Coríntios 15. De 17 a 19, o que Paulo ensina para a gente é que a família de Deus elimina as divisões. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. A família de Deus elimina as divisões. Segundo lugar, do verso 20 ao verso 22,
A família de Deus se esforça um pelo outro. Quando vocês se reúnem, verso 20, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria comida. Como resultado, alguns que passam fome, enquanto outros ficam até bêbados de tanta bebida. Paulo está dizendo, quando a gente se reúne como família, a gente olha pelo outro. Em terceiro lugar, quando a gente se reúne como família, é para exaltar a Jesus. Está no verso 23 até o verso 26. Pois eu lhes transmiti o que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E aí Paulo vai nos ensinar o que significa o pão, o que significa o cálice. Ou seja, a família ao redor da mesa. E qual que é o assunto? A vida e morte e ressurreição de Jesus por nós. O assunto da mesa do crente é Jesus. É o ministério de Jesus. Do verso 27 ao verso 30, a gente se examina. A família se reúne para autoexame, assim que quem come o pão e bebe o cálice, indignamente é culpado, portanto, examinem-se antes de comer. A família também, ela expurga o pecado, versos 31 e 32. Se a gente examinasse a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Então Paulo está dizendo, elimine o pecado. E a última coisa, Paulo está dizendo, quando a gente reúne como família, a gente espalha o amor. Versos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Você já parou para pensar por que a gente espera? Gente, é sério isso. Quantas não devem ter sido as vezes que você viu o pastor ministrando a ceia, os elementos sendo levados, e você pensando, poxa, tanto tempo, como é que a gente podia eliminar esse tempo? Como é que a gente poderia fazer, entregar o pão e o cálice, e a coisa ser mais rápida? Sabe o que Jesus estaria dizendo para nós? Irmão, sabe por que a gente espera e espera que todos sejam servidos? Há uma lição pedagógica nisso. Da próxima vez que você achar que está demorando muito, demorar meu sermão, tudo bem, tá? Você pode ficar bravo comigo. Agora, por que está demorando os elementos chegar nas mãos de todo mundo? É a forma de nós dizermos uns para os outros, eu estou esperando você. Porque na ceia, na mesa, na comunhão da família, a gente espera um pelo outro, a gente espalha o amor. Então, com isso em mente, venha para a mesa. Se você depositou sua fé em Jesus Cristo, se você cumpriu a ordenança do batismo como pública profissão de fé, se você está em comunhão com a sua igreja, coma do pão e beba do cálice conosco. Porque o Senhor Jesus, o que Ele fez, foi viver em família, cumprir seu ministério, morreu e ressuscitou, para nos dar a família da fé.